Boa noite, boa noite. Vamos iniciar mais uma live nessa noite. Vamos iniciar falando um pouco mais da palavra nessa noite, falando um pouco mais da palavra de Deus, aprendendo, um pouco mais da palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, algo fundamental nesses tempos, nessa era, nesse tempo onde que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter uma comunhão, entender o Espírito Santo, entender ali a sua presença hoje, que sabemos que a palavra fala que ele habita dentro de nós, que nós somos templos do Espírito Santo. Então temos que entender, falando sobre o Espírito Santo, que temos que ter uma proximidade, porque hoje ele é o poder de Deus nessa terra, e hoje nós precisamos do Espírito Santo para fazer as coisas, para fazer a obra de Deus, para poder ter intimidade com Deus. Precisamos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida de comunhão de oração, né? Podemos ver lá no tempo dos apóstolos, quando Jesus subiu aos céus, eles foram batizados com o Espírito Santo. A gente vai começar a ver, vamos dar início então na live dessa noite, que a gente vai abordar ao tema do Espírito Santo, que nós precisamos, a igreja de Jesus Cristo, nesse tempo precisa ter mais comunhão, precisa ter mais mover, mais fluir do Espírito Santo nos cultos. Não ser cultos robóticos, mas sim ser culto onde que o mover do Espírito Santo age. Não é nós que vamos fazer agir, é a nossa liberdade. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus nessa terra hoje. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, que fala: não saibeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha o quão poderoso é. Hoje o Espírito Santo, ele habita dentro de vós. Mas quando que ele começou a habitar dentro de mim? No momento em que você aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador. Naquele momento, todos os seus pecados foram perdoados. Como a palavra fala, todos os seus pecados foram perdoados, nenhum deles ficou para trás. Todos foram perdoados por Jesus Cristo. Mas também, automaticamente, o Espírito Santo de Deus começou a fazer o quê? Morada dentro de nós. Habitação dentro de nós. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha sob algum nicho de pessoas, reis, sacerdotes, vinha sobre algum tipo de pessoa, mas não vinha sobre todos. E hoje nós temos que entender que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Você está começando a entender que você tem o poder de Deus dentro de você? E nós temos que aprender a ter uma intimidade, a usar esse Espírito Santo. Temos que entender que precisamos ter comunhão, precisamos meditar na palavra, precisamos acreditar no que a palavra de Deus fala. Porque quando nós acreditamos que a palavra de Deus fala, nós vamos viver as realidades da palavra de Deus. Não a realidade de algum pregador que está pregando, mas começa a ver o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra te mostra, né? Porque nós podemos ver, lá em João, capítulo 14, do verso 16 ao 21, Jesus falando que quando ele subisse aos céus, o que ele ia fazer? Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro. Para você prestar atenção, ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Nota aqui que ele pedirá ao Pai, e o Pai vai fazer o quê? Nos dará um conselheiro. Temos o Espírito Santo como conselheiro. Às vezes ficamos perguntando: quem vai me ajudar nesse problema? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Você já parou para orar? Você já parou para meditar? Você já parou para buscar a Deus e ver o que Deus quer fazer na sua vida?
Ou às vezes só ficamos pensando, será que Deus vai querer se mover na minha vida? Será que Deus vai querer usar a minha vida? A gente coloca tantos obstáculos para Deus, tantos obstáculos nos nossos pensamentos, mas nós esquecemos de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós temos o poder de Deus em nossa vida. E nós precisamos entender que temos o conselheiro. Se temos algum problema, alguma dificuldade, vamos orar, vamos meditar, vamos buscar o Espírito Santo. E buscando o Espírito Santo de Deus, nós teremos as respostas às nossas petições, dos nossos problemas. Será que vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? E só estou brincando. Que é uma decisão simples. Se você está indo para o norte, você vai para um lado, você vai para o sul, você vai ao oposto do norte. Então, são decisões onde que há incógnitas na nossa vida. O que devemos fazer? E às vezes nós não pensamos, vou conversar com um amigo meu, com uma outra pessoa, que de repente ela vai me dar o direcionamento. Querido, você tem um conselheiro dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus como conselheiro. E no verso 17 continua: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha o verso 17, mais um versículo mostrando que ele estará em vocês, estará em nós o Espírito Santo. E nós ficamos o quê? O Espírito Santo, eu preciso ter intimidade, eu preciso buscar, eu preciso ter uma comunhão com Ele. É Ele que tem autoridade, foi dada a Ele o poder de realizar os milagres. Não é nenhum homem, não é ninguém, é Ele. Quando você vai orar por alguém e pôr as mãos por cura, não é você. É o Espírito Santo, através da sua vida, agindo. Jesus fazia os seus milagres, o milagre que Jesus fazia, porque ele estava de forma correta. Ele nasceu, cresceu, iniciou o ministério. Não, ele iniciou o ministério dele e continuou fazendo os milagres. Mas quando Jesus morreu, subiu aos céus, ele mandou um conselheiro. Ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui nessa terra, só que ele está dentro de nós. Mas para os milagres acontecerem, que aconteciam no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, é nós que temos que fazer. Nós temos que nos dispor a fazer a obra de Deus. A pregar a palavra em conformidade com a Bíblia. Não com doutrinas de homens, mas o verdadeiro Evangelho. Como no verso 17, e o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Por isso que o Espírito Santo está dentro de você. Porque só você sabe, só você conhece o Espírito Santo. Só você foi dado a autorização para ter o Espírito Santo. O mundo não tem, então o mundo não conhece. O mundo fala coisas que não sabe sobre o Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que não conhecem o Espírito Santo falando do Espírito Santo e falando que tem autoridade. E nós precisamos conhecer este conselheiro que foi nos dado. Verso 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão.
naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. E aí, o que tem feito para que Jesus se revele a você, para que as manifestações do Espírito Santo, que o Espírito Santo se mova através da sua vida? Ele já foi entregue a você. Ele já está morando dentro de você. Se você aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador, Ele já está morando dentro de você. E o que você tem feito para ter a intimidade, para conhecer o Espírito Santo de Deus? A igreja de hoje precisa conhecer mais o Espírito Santo. Conhecer mais o mover do Espírito Santo. Conhecer mais o mover, os milagres através do Espírito Santo. Não se deixar tomar pelas letras. E o que os apóstolos faziam? Eles meditavam, oravam. Na palavra eles falaram que eles tiveram que escolher pessoas para cuidar. Me separem pessoas para que nós possamos fazer o quê? Orar, jejuar, cuidar das práticas espirituais. E o que você tem feito das práticas espirituais que o Senhor tem te pedido? O que você tem feito sobre as práticas espirituais? O que você tem feito em oração, em leitura, em comunhão com a palavra de Deus? O que você tem deixado o mundo te chamar a atenção? As coisas do mundo têm levado você? As redes sociais têm ocupado todo o seu tempo, que você não pode dar um tempo de qualidade em fechar a porta do seu quarto e orar em secreto ao seu pai, e o seu pai que ouvirá em secreto, ele lhe recompensará plenamente. Não é o homem, não é o líder da tua igreja, não é o pastor da tua igreja que te recompensará, é o Senhor que te recompensará plenamente. Mas para isso precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o Espírito Santo. Quando que vamos parar de deixar o próprio Espírito Santo dentro de uma caixa? Que até aqui na minha vida você pode ir, até aqui no meu ministério você pode ir, até aqui no meu casamento você pode ir, o resto eu controlo. Se lembra que nós lemos no verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Você tem ouvido esse conselheiro? Você tem buscado entender esse conselheiro? Você tem buscado orar, jejuar, ter práticas espirituais? Porque a sombra dos apóstolos curavam. Porque eles tinham práticas espirituais sobre a vida deles. E o que nós temos feito para ter as práticas espirituais? Nós sabemos que nós precisamos trabalhar, mas nós não trabalhamos 24 horas por dia. Nós trabalhamos por um período, vamos para casa, às vezes cansados, mas não podemos ter um tempo com Deus, um tempo de qualidade, de oração, de buscar a Deus, de ter uma intimidade com o Espírito Santo, com o conselheiro, o Espírito da verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 17 ao 18,
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! O que você tem feito? O que você tem feito porque você tem se trancado, você tem sentido medo? Será que eu vou fazer isso para a obra de Deus? Será que eu vou tirar mais tempo para orar, para ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus? Tire, porque na hora que você sentir a liberdade, o mover do Espírito Santo, você vai ver fluir os seus dons ministeriais. Porque os seus dons ministeriais não foi feito para você. Você foi feito para o bem da igreja, para o bem comum do corpo de Cristo. Por isso o Espírito Santo entrega dons a quem ele bem entender. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo flua através de nós. Mas nós estamos muitas vezes com a nossa mente cauterizada referente ao mover do Espírito Santo. Porque nós deixamos as opiniões de outras pessoas ser mais importante do que diz a palavra de Deus. E quando nós deixamos a opinião, aquilo que essa pessoa fala sobre o Espírito Santo, que não é bem para esse tempo, a oração em línguas, que o tempo de cura ficou para trás, ficou no tempo dos apóstolos, que as manifestações do Espírito Santo já cessaram, porque era somente na igreja de Atos. Não, mas agora você começa a ouvir essas pessoas e você não vai para a palavra de Deus. E quando você deixa esse tipo de pregação chegar até você e dominar aquilo que está contra o que a palavra diz, você está dando ouvido a pessoas, não ao que o Espírito Santo está falando. E quando você não dá liberdade ao Espírito, não dá liberdade ao Espírito Santo, ele não vai fluir na sua vida até você dar a liberdade que ele precisa, a entender que o que a Bíblia, onde que nós temos, está ali. Está escrito que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o Espírito Santo, ele vem, ele nos batiza com poder, com unção, que nós falamos em outras línguas espirituais. Igual aconteceu na igreja de Atos. Mas muitos pregadores falam que, espera que você vai ser batizado algum dia. O único momento que você vai achar na passagem bíblica que existe é somente Jesus falando, vão para Jerusalém e aguardem que lá vocês receberão poder do Espírito Santo de Deus. Após Atos de Pentecostes, até o capítulo 12, foi só até ali. Após, você não vai ver nenhuma pessoa esperando. Todas as pessoas que os apóstolos iam eram batizados. Eles empunhavam as mãos, eram batizadas e falavam em línguas. Ou em alguns momentos não eram nem chegavam a encostar a mão e eles falavam em línguas. Como na casa de Cornélio. E nós muitas vezes deixamos que os doutores e os teólogos nos ensinem e nos revelem a palavra. Mas quem é o nosso conselheiro? Quem é o nosso conselheiro que veio para nos ensinar, nos ajudar? É o Espírito Santo, e nós não ouvimos ao Espírito Santo. Mas queremos as manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas queremos os dons que o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Queremos dons de revelação. Queremos dons de cura, dons de milagres. Queremos interpretar línguas. Mas nós muitas vezes não acreditamos nisso. Ou duvidamos. Porque no momento que entrou dúvida no nosso coração, não vai acontecer, não vai fluir. Porque nós temos que entender que nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos viver o que a palavra de Deus fala.
Precisamos viver mais do que a palavra de Deus, mais do que ela fala. Viver a integralidade dessa palavra. Porque quando começarmos a buscar a palavra de Deus, com afinco, com dedicação, com amor, com zelo, aí sim nós vamos começar a ver o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós iremos começar a influenciar as pessoas ao nosso lado. Nós iremos começar a influenciar e através do influenciar o mover vai acontecer. Porque nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Ou por acaso os apóstolos não davam liberdade ao Espírito Santo? Apóstolo Paulo não dava liberdade ao Espírito Santo? E o que nós temos dado de liberdade? E o que nós temos dado de liberdade ao Espírito Santo na nossa vida? Nas nossas igrejas? Nós temos deixado o Espírito Santo muitas vezes sentado lá naquele último banquinho. Fica quietinho, que agora eu vou pregar. Espírito Santo, fica quietinho, toma o teu lugar, que agora eu vou ministrar o louvor. Espírito Santo, fica quietinho do seu lado, que agora eu vou orar, impor as mãos pelas pessoas e elas serão curadas. E muitas estratégias de revelar CPF. E sem unção. Sem poder de Deus. Ministrações de louvor secas. Louvores até às vezes muito bem escritos. Mas para exaltação de homens. Não para exaltação daquele que morreu por nós. Louvores poucos cristocêntricos. O que nós temos feito com o Espírito Santo. O que a igreja tem feito nesse tempo com o Espírito Santo. O que nós temos deixado o Espírito Santo. Por que temos deixado o Espírito Santo de lado? Porque simplesmente temos deixado o poder do Espírito Santo de lado e escolher sabedoria humana para pregar nos nossos cultos. Os apóstolos pregavam a palavra na sua essência, aquilo que viam e viram de Jesus. Nós não estávamos lá, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Esse Espírito Santo nos habilita a viver. Não é uma oratória. Excelente que vai fazer uma pessoa aceitar a Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador. Sabe o que é? É o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado,
não somos nós. Nós só temos que estar pronto para pregar a Bíblia, a palavra. E o resto é o Espírito Santo. O resto, o todo é o Espírito Santo. A igreja precisa deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Até quando nós deixaremos o Espírito Santo fechado em uma caixa? Até quando não vamos deixar o Espírito da verdade fluir em nossos cultos? Até quando vamos deixar pessoas que mal conhecem a Deus subir em nossos púlpitos e pregar? Pessoas sem comunhão. Chega. É tempo do Espírito Santo se manifestar nessa terra. Chega de egos humanos. Precisamos de mais de Deus, mais do Espírito Santo. Por isso nós olhamos, buscamos, lemos sobre os heróis da fé. E olhamos a palavra deles simples. E eles pregavam o quê? Jesus Cristo. E nos cultos deles havia um poder. Haviam pessoas sendo curadas. Haviam pessoas sendo libertas. É o mesmo Espírito. No tempo de Kenneth Hagin, Kathryn Kuhlman. É o mesmo. A diferença é que eles deixavam o Espírito Santo fluir. Eles sabiam que sem o Espírito Santo eles não eram nada. Mas hoje eu sou um bispo, um apóstolo. Hoje a minha igreja está no mundo todo. Hoje a minha igreja é grande, é gigantesca. Muito mais ego do que palavra. E o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Queridos, busquem intimidade com o Espírito Santo. Busquem poder do Espírito Santo na vida de vocês. E vocês vão viver milagres de Deus. Não somente a sua vida será impactada, mas de todas as outras pessoas que o cercam serão impactadas. Vamos orar, queridos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Pai, eu te peço perdão, Pai, pela Igreja do Brasil, Pai, que tem colocado o Teu Espírito Santo, Pai, em uma caixa, temos fechado Ele, deixado Ele de lado.
dos nossos cultos, Pai. Pai, nos perdoa, Pai. Porquanto somos pessoas orgulhosas, Pai. E não temos muitas vezes o coração quebrantado, Pai, ao Teu Espírito, ao mover da Tua palavra, Pai. Achamos que somos mais poderosos, Pai. Nos perdoa, Pai, por quanto temos travado o Teu Espírito, Pai. O mover do Espírito Santo no Brasil, Pai, nos perdoa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, perdoa a Igreja do Brasil. Nos perdoa. Oh, Espírito, nós te amamos, nós queremos viver cada dia mais derramado na Tua presença, cada dia mais entendendo mais e dando vazão ao Teu Espírito, a cada dia mais na nossa vida seja menos de nós mesmos e mais de Ti, Espírito Santo. Que realmente possamos viver, como diz aquela música, meu amigo Espírito Santo. Que realmente possamos ter uma comunhão como de amigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Ainda há os que querem dar liberdade ao Teu Espírito. Ainda aqueles que querem pregar a palavra verdadeira. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção. Senhor Deus, abençoa, Pai, quem entrou ou quem vai entrar e ver essa ministração, Pai. Que nós não saímos do mesmo jeito que entramos nesse momento, Pai. Que Teu Espírito venha trazer um despertar na vida de cada um, Pai. Que cada um seja influenciado, Pai. E dê liberdade, vazão ao Teu Espírito na vida deles, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa palavra. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que você realmente possa entender e dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Que como nós lemos no capítulo de João 14:16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, que para estar com vocês para sempre. Uma boa noite, queridos. Até a próxima quarta. Deus abençoe. Tenha um resto de semana maravilhoso. Um final de semana poderoso. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.